Oi pessoal, estamos aqui na tela da UFN TV, no canal 15 da NET e também no YouTube, basta colocar lá UFN TV para acompanhar a nossa programação. E o Universo Acadêmico Entrevista de hoje traz um tema bem importante para os tempos atuais, né? Nós vamos debater o empreendedorismo em tempos de pandemia. Todo mundo tem uma ideia, tem um modelo de negócio e muitas vezes fica um tanto receoso, ainda mais nesse período em que a gente está passando, por conta do coronavírus. O objetivo do programa de hoje é justamente debater alternativas, trazer ideias, sugestões, soluções para esse período em que todos nós estamos vivendo um momento de incertezas, mas que também, muitas vezes, diante de uma crise, ótimas ideias surgem. E para a gente debater esse tema aqui, para conversar na UFN TV sobre empreendedorismo, eles já estão aparecendo aqui na tela os nossos convidados. Eu começo apresentando e mostrando para vocês o Rogério Kerber, meu colega de UFN TV, vai estar conosco aqui. Tudo bom, Rogério? Tudo bem. Uma saudação a todos. Perfeito. Nós temos também aqui o Matheus de Camargo, que é gestor do ambiente de inovação. Ele está bem no centro da tela para você aí, ó. O Lissandro Dornelles, que está mais à esquerda de quem olha a tela. O Lissandro Dornelles da Lanora é coordenador do ambiente de inovação aqui da Universidade Franciscana. O Arthur Gibon é presidente da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, acabou de abanar para a gente aí na imagem. E nós temos também o Carlos Eduardo Aranha, que está no canto direito inferior da tela, acabou de abanar para a gente agora, o Carlos Eduardo Aranha. Ele é coordenador da incubadora tecnológica da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu começo perguntando para vocês, nesse período que ele é de incerteza para todos nós. Eu acho que ninguém está imune a essa questão de incerteza sobre o que vai ocorrer pós-pandemia e até mesmo nesse período aí, nos próximos meses em que nós tivermos essa pandemia do coronavírus. O que vai ser do empreendedorismo neste prosseguimento, neste segmento, eu diria assim, da pandemia e quem sabe até depois dela? Como é que vocês vislumbram este momento do empreendedorismo, que viveu momentos fantásticos até meses e anos atrás, mas que nesse momento também passa por uma certa incerteza de momento? Começo perguntando isso para o professor Lissandro Dornelles da Lanora, professor. Olá, Jareta, Rogério, muito obrigado pelo convite para nós estarmos aqui discutindo um pouco os desafios que nós vamos enfrentar nos próximos momentos. Agradeço aí ao Gibon por estar junto com nós e o Aranha também, o Matheus lá, que nos ajuda no ambiente de inovação. Os passos seguintes, ou a continuidade, digamos assim, de uma nova normalidade, o empreendedorismo é um dos fatores chaves que nós vamos ter, no meu ponto de vista, principalmente decorrente da capacidade que o empreendedorismo tem de entregar novas possibilidades, venha a ser de serviços ou produtos. Principalmente a capacidade do empreendedor de colocar em prática o seu conhecimento técnico, transformar o conhecimento em impacto econômico e social. Sim. Gostaria de saber essa opinião também do Carlos Eduardo Aranha. Para você, como é que você avalia esse prosseguimento durante e pós-pandemia aí do empreendedorismo? Bom dia pessoal, bom dia Rogério, Lissandro, Matheus, Rogério Kerber, Gibon, meu amigo, é um prazer estar falando aqui para o UFN TV. Eu quero pegar uma parte da tua fala ali inicial, Rogério, onde tu disse que a gente viveu um boom do empreendedorismo, né? E de fato, sim, o empreendedorismo nos últimos 10 anos no mundo inteiro, né? E falando basicamente de empreendedorismo de inovação, né? Onde provavelmente nós todos aqui estamos inseridos, né, no contexto. Ele vem sendo visto como uma mola propulsora, né, do desenvolvimento econômico. O próprio secretário de Ciência e Tecnologia fala sempre, né, quando ele está nos seus fóruns do Rio Grande do Sul, né, fala que a economia do conhecimento já superou a economia de manufatura, né, as 10 maiores empresas do mundo são de economia do conhecimento, etc. O que a gente tem visto agora é que o mercado, acerca do empreendedorismo de inovação, e eu não quero ser aqui o arauto da desgraça, nem pelo contrário, mas assim, ontem e hoje eu tive acesso a alguns dados que são bem impactantes.
Airbnb, por exemplo, está demitindo 1.900 pessoas no mundo. Max Milhas, Gympass, são startups aí que tiveram aí um crescimento gigante nos últimos anos aqui no Brasil, estão demitindo também. O que isso quer dizer, de certa forma, né? Que o momento ele impacta a todos, né? E que o empreendedor ele vai ter que olhar para dentro do seu negócio, mesmo aqueles que cresceram bastante, né? Ele vai ter que olhar para dentro do seu negócio e revisitar o seu próprio modelo de negócio. Então, claro que os negócios estão sendo impactados, os empreendedores vão ter que tomar algumas medidas, mas a gente sempre também entende que na dificuldade aparece a oportunidade. Então, negócios que cresceram muito tendem a enxugar em determinados setores da economia, ao mesmo tempo que outros estão contratando, como, por exemplo, startups de saúde agora estão aproveitando, né? O cavalo está passando encilhado e eles estão montando, né? Então, a gente vai ver agora muita coisa nova surgindo, novos negócios, novas oportunidades, startups adequando o seu produto, a sua solução, o seu modelo de negócio a essa nova fase da pandemia. Mas, com certeza, novas oportunidades vão aparecer aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Arthur Gibbon. O Aranha acaba de trazer um cenário até citou o Airbnb. Eu gostaria de saber do presidente como que está a situação dos empreendedores aqui no Rio Grande do Sul. Qual é o cenário atual que estamos vivenciando? Bom dia a todos, tá? Não vou nominar todos, mas todos aí, em especial o pessoal do Ambiente de Inovação, Aranha, Alessandro, Matheus, amigos, né? De caminhada, de jornada, bom dia. Agradeço a oportunidade, quero parabenizar a UFN, né, por essa ação. É importante que a gente possa comunicar à comunidade o que estamos fazendo, as nossas ações, enfim. O Aranha tocou num ponto importante, né? Mesmo as startups, né, mesmo o pessoal da tecnologia, não está imune aos problemas da economia que essa pandemia traz a todos, né? Então, o Aranha citou ali startups famosas, grandes, né? Inclusive algumas referências no mundo inteiro, do ponto de vista de modelo de negócio, mas que estão relacionadas ao setor de turismo, né? E o turismo não está funcionando nesse momento, né? Então, não é diferente nas nossas startups, né? A Regimp, a Rede Gaúcha de Ambiente de Inovação, ela tem ambientes de inovação, parques tecnológicos, ou incubadoras de empresas, ou coworks, Fab Labs, em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Nós temos como associados 14 parques tecnológicos e 26 incubadoras, um cowork, né? Então, a gente está espalhado, e eu posso dizer, porque a gente conversa com o pessoal, em que algumas startups em algumas regiões, né, de alguns setores, estão indo bem. Eu tenho uma startup aqui no meu parque tecnológico que aumentou o faturamento em 30%, tá? Trabalha com um ramo de alimentação, né, de teleentrega, tá? E tem startups e tem empresas que realmente diminuíram muito o seu faturamento, né? E isso não é uma questão exclusivamente da região, ou de ser ou não uma empresa de tecnologia, mas sim do setor, né? O setor está sendo impactado e isso não adianta você ser uma startup ou não. Alguns conseguem ainda, por conta da tecnologia, às vezes mudar um pouco o seu foco e atender uma outra área, enfim, mas sem dúvida nenhuma nós temos um grande problema da economia. Acho que hoje está muito evidente, eu tenho dito aqui em Rio Grande, onde moro, que, claro, a gente tem um problema sério de saúde na pandemia, que é o problema número 1, mas vamos chamar assim o problema número 2, e logo após esse problema da economia. A gente precisa pensar também em como reestruturar a economia de cada cidade, de cada região, né? De como dar amparo e fôlego para os pequenos negócios, né? Para a economia daquele local, daquele território, porque nós precisaremos continuar trabalhando, ganhando nosso dinheiro e consumindo, né? Esse é um ciclo. Quando a gente não faz isso, todos nós sofremos, todos nós, isso que precisa ficar claro, todos nós sofremos, né? Eu sou servidor público, né? Eu sou professor de uma universidade federal, mas, e aí alguns me dizem assim, mas o teu salário está garantido e tal, está garantido agora no mês de maio, mas não deve estar no mês de junho. Todo mundo precisa que a roda da economia gire, né? Eu acho que essa é uma dúvida, essa é uma questão que a gente precisa se debruçar também, a questão da economia. E os parques, incubadoras, as startups, né, estão dentro dessa visão, né,
e dessa área da economia também precisam de retomar suas atividades. Sim. Se me permite, eu sigo daqui e gostaria de estender a pergunta ao professor Lissandro para entendermos a realidade de Santa Maria e região, professor. Sim, obrigado, Roberto, pelo questionamento e pela palavra. Claro que os impactos eles vão ser de uma forma geral, não é? Todos nós vamos sentir em algum momento, assim como bem colocado pelo Gibon, não existe um setor ou uma ala da nossa sociedade que vai, em algum momento, estar totalmente livre dos impactos que nós vamos viver. Os desafios para os próximos momentos, superada a crise da saúde, vai estar em nós darmos apoio aos empreendimentos, a esses empreendedores que querem entregar um produto ou um serviço diferenciado através da sua capacidade. O que nós temos percebido na região central do estado é que nós temos excelentes ideias, empreendedores que estão se reinventando muitas vezes nas suas atividades, estão encontrando foco de atuação para, muitas vezes, mudar o seu modelo de negócio. Assim como foi já citado pelos colegas, as empresas vão ter que se reinventar, todas elas, porque nós vamos viver novos momentos. Tanto no ambiente de inovação da Universidade Franciscana, quanto na comunidade de uma forma geral, percebe-se que os empreendedores, de alguma forma, estão buscando se constituir de forma competitiva para enfrentar os desafios que nós vamos viver logo após o período mais crítico do foco na área da saúde. E estão se preparando, e eu tenho acompanhado alguns casos extremamente interessantes, ideias muitas vezes simples, mas que dão um impacto incrível tanto na comunidade onde esses empreendedores estão, quanto também para toda a região que recebe um produto ou um serviço diferenciado. Muitas vezes ideias simples que vão impactar de forma competitiva o nosso ecossistema. Muitas vezes não tanto associado nesse primeiro momento com tecnologia, como foram esses casos citados pelos colegas, mas muito mais na transformação de um conhecimento, muitas vezes familiar, ou de carreira, de vida profissional, em um novo negócio. E esse novo negócio com um impacto direto nas necessidades dos consumidores, tendo um elo muito forte com o que o mercado precisa. Sim. Eu gostaria de saber do Matheus de Camargo, que é gestor do ambiente de inovação aqui da Universidade Franciscana. Matheus, como é que vocês estão se adaptando a esse período, Matheus, de incerteza, mas ao mesmo tempo também buscando novas ideias, buscando alternativas para quem já está, por exemplo, com um modelo de negócio ali, recebendo ajuda da Universidade Franciscana neste ambiente de inovação? Obrigado ao pessoal da UFNTV, né, o Kerber e o Jareta, aos demais colegas aí também de caminhada da inovação e do empreendedorismo. Bem, então a gente, corroborando na verdade, né, com o professor Lissandro, a gente vem observado essa digitalização forçada, né, muitas vezes de alguns modelos de negócio que muitas vezes nunca se imaginaram trabalhando no digital, né? Então a gente vê isso muito na nossa região aqui bem forte. Então o que a gente, enquanto o ambiente de inovação, pode estar fazendo, pode estar somando, é pensando essas iniciativas para justamente ajudar não somente os nossos projetos apoiados, né, não somente os nossos incubados, mas também estreitar laços, né, com a comunidade da região como um todo. Então a gente, aqui na nossa região, nós já temos diversas ações, né, iniciativas nesse sentido de apoio principalmente a micro e pequenos empreendedores, né? Inclusive nós aqui do Ambiente de Inovação também, essa semana, estamos fazendo uma captação de mentores para na semana que vem, a partir do dia 11 de maio, então, tá fazendo a disponibilização desses mentores a essa comunidade, né, para a gente estar, então, ajudando, né, realmente quem precisa se reinventar nesse modelo, porque a crise vai assolar todo mundo, já está assolando e vai assolar cada vez mais, né, vai fortalecer cada vez mais isso aí. Então, a gente tem que pensar, enquanto ambiente de inovação, essas ações, bem como, obviamente, né, para as nossas próprias startups incubadas aqui, onde a gente consegue ter um atendimento um pouco mais específico, né, mais próximo, e pelo fato do perfil, da própria cultura empreendedora que a gente tem dentro desse meio, essas pessoas, esses empreendedores são um pouco mais abertos e mais dispostos
a enfrentar isso aí de uma forma com soluções inovadoras, né, dentro do próprio modelo de negócio, reinventando ou fortalecendo e adaptando ele da mesma forma. Perfeito. Eu tenho alguns números aqui, nós fizemos um levantamento na mesma Jareta, e eu vou disponibilizar, trocar aqui com vocês alguns números que nós acabamos levantando. Hoje, cerca de 98% das empresas no Brasil, segundo o Sebrae, são relacionadas a pequenos negócios. Desse total, metade são responsáveis pelos empregos gerados no país e quase 40% dos salários pagos também vêm de pequenas empresas. Então, eu pergunto para o Aranha, como existe uma maneira, uma forma para que a gente não perca toda essa movimentação, essas pequenas empresas na economia do Brasil? Sabe que é legal essa tua pergunta, Rogério, porque aqui em Porto Alegre existe um movimento chamado Pacto Alegre. Ele é um movimento que, de certa forma, inspirou até esse movimento que existe no estado do Rio Grande do Sul, que é o RS Inova, onde a gente conseguiu colocar uma mesma pauta de discussão, numa mesma mesa de discussão, em torno de 90 entidades discutindo projetos da cidade. Então, a gente pré-definiu 6 macro desafios e essas entidades juntas chegaram num total de 24 projetos no primeiro ciclo, que hoje já estão em 30 projetos e que, em função da pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, nós priorizamos alguns, não dizendo que os outros vão ser deixados de lado, mas nós vamos focar em alguns que tenham mais relevância nesse momento, né? Até porque existe um foco da cidade, né, em determinados setores, né, em determinadas cadeias produtivas, em determinados segmentos e portes de empresa, quando a gente está falando de novos negócios ou negócios, né? E a gente colocou tudo isso sobre o guarda-chuva do coronavírus. E um deles é a questão dos pequenos negócios, dos micro e pequenos negócios. E aí a gente vê uma série de atores pensando isso, né? Inicialmente de forma fragmentada e independente, onde, por exemplo, a Unicinos, né, com os alunos do curso de Inovação e Liderança, né, Gestão pela Inovação e Liderança, começaram a atender pequenas empresas. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também com os grupos de pesquisa de administração e alunos que estão dentro desses grupos, né? A ESPM, com os alunos das escolas das empresas juniores, né? O Sebrae, todo o Sistema S já com os seus trabalhos normais, seus projetos normais de atendimento ao micro e pequeno negócio. E a gente criou, a gente acabou de estabelecer isso, né, dentro do pacto, um projeto para tentar fazer tudo isso de forma sincronizada, encadeada e com um único objetivo, né, de ajudar esses micro e pequenos negócios, vamos dizer, né, como tu bem trouxeste, são mais de 90% aí dos negócios das nossas cidades. Acho que essa fotografia pode plotar para cada cidade, né? Os micro e pequenos negócios representam 95% dos negócios do Brasil. Então, a gente está trabalhando de forma organizada agora a pensar em estratégias para ajudar o micro e pequeno. E é muito importante ter, principalmente, os atores que têm, de certa forma, recurso, né, para ajudar, né? Então, todo o Sistema S, independente de tudo que a gente está vendo, né, os cortes, né, que está acontecendo dentro do sistema, a missão deles é de ajudar esses negócios. As universidades também têm essa missão, porque ela tem que prezar o desenvolvimento local da sociedade que ela está inserida, né? E é muito legal que todo mundo faz isso sem vestir o chapéu da importância, né? Não, esse projeto é meu. Esse projeto, na verdade, ele é da cidade, né? E a gente tem visto isso, tem dado muito resultado,
né? Então, aqui em Porto Alegre, nós estamos trabalhando dessa forma, né? Trazendo os atores para a mesma pauta de discussão no âmbito do pacto. E aí nós estamos falando das 4 hélices, né? Poder público, né? Pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e outras que tenham essa frente, esse papel de ajudar o pequeno negócio, a academia, as organizações, né? As entidades de classe empresariais e as empresas, e os movimentos orgânicos que nascem na cidade também, né? Então, essa foi a forma que a gente encontrou de fazer isso aqui em Porto Alegre. Perfeito. Eu quero rapidamente, antes da gente ir para o intervalo, fazer uma pergunta com respostas bem rápidas aí, tanto do Arthur Gibbon quanto do Matheus de Camargo. Será que nós estamos exatamente no momento em que, de certa forma, a gente vai conseguir desmistificar um pouco essa história de que empreendedorismo sempre é sinônimo de dinheiro no bolso? Eu vou começar, tá? Eu acho que entre nós que trabalhamos com empreendedores, né? Isso essa máxima ela já é um mito, né? A gente que está no dia a dia com a gurizada, como eu gosto de chamar, a gente sabe da dificuldade que é empreender no Brasil como um todo, qualquer tipo de negócio, mas em especial essas startups. Então você tem alguns cases, né, que despontam de grande sucesso, mas a grande maioria rala muito até conseguir se manter. A gente brinca, somando aqui, né, a gente brinca que, com a gurizada, né, também, que não é para errar, mas se errar, é para errar aqui. Então, esse ambiente, entre aspas, controlado que a gente tem dentro dos ambientes de inovação, ele proporciona esse teste e essa validação desses modelos de negócio desses empreendedores, principalmente jovens empreendedores. Então, a gente está sempre na arena da luta aqui, né, matar um leão por dia é pouco, né, perto do que a gente faz dentro do ambiente de inovação, né? Então, com certeza, isso é um mito. Perfeito, perfeito. É muito bom deixar isso esclarecido. O programa Universo Acadêmico Entrevista de hoje está falando sobre empreendedorismo em tempos de pandemia. Nós estamos com os convidados aqui na tela. Agora vamos fazer um rápido intervalo. Em seguida, voltamos para conversar um pouco mais com eles. O primeiro semestre do ano sempre é o mais movimentado no Núcleo de Assistência Contábil e Fiscal da Universidade Franciscana. É época da declaração do Imposto de Renda da pessoa física e de quem é microempreendedor individual, o MEI. E o NAF presta todo esse apoio fiscal de graça. Diante da pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais do NAF foram suspensos, já que o isolamento social foi adotado como forma de prevenção à doença. Mas o grupo não poderia deixar a população sem o serviço, ainda mais com o prazo da entrega da declaração do imposto de renda correndo, não é mesmo? Por isso, a saída foi usar algo bem conhecido por todos: o celular. O Cleiton é microempreendedor individual e tinha dúvidas sobre a declaração. Por isso, procurou o serviço prestado pelos alunos do curso de Ciências Contábeis da UFN. O atendimento foi possível porque o NAF disponibilizou um número de WhatsApp para o serviço. Eu fiz esse contato, em 2, 5 minutos ali eu já recebi o retorno, encaminhei a documentação necessária, as informações que era preciso, e em seguida eu já recebi o retorno já com tudo ok. Por exemplo, do site da Receita já é um pouquinho mais complexo. Então, em poucas informações que eu passei para o pessoal ali, eles já resolveram tudo e eu saí com o resultado que eu precisava. O número para atendimento é o 55999815936. O serviço do NAF é direcionado a quem tem MEI, entidades sem fins lucrativos e contribuintes de baixa renda, aqueles que ganham até R$50 mil no ano. Todo tipo de atendimento relacionado à Receita Federal, regularização do CPF, declaração do MEI, emissão das guias, declaração do imposto de renda pessoa física, dentre outras que o NAF atende, eles podem dirigir a sua pergunta pelo WhatsApp. É feita uma triagem inicialmente para ver se aquele assunto realmente é de competência do NAF, e sendo então assunto de competência do NAF,
direcionado aos alunos que vão fazer o atendimento também via WhatsApp nas suas residências, nas suas casas. E isso tem dado certo, nós temos conseguido atender de forma satisfatória as pessoas. O prazo para a declaração foi estendido pelo governo até 30 de junho, por causa da pandemia. A atividade de extensão da UFN é em parceria com a Receita Federal. 9 alunos fazem parte do NAF e agora atendem de casa, como a Camila. Está sendo muito importante nesse momento de quarentena e isolamento social fazer o atendimento em home office, pois assim não deixamos a população desatendida e nós, como acadêmicos, podemos continuar colocando em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Estamos de volta com o programa Universo Acadêmico Entrevista, aqui pela UFN TV, e o tema do programa de hoje é empreendedorismo em tempos de pandemia. Para isso nós estamos recebendo 4 convidados, junto com o Rogério Kerber, meu colega aqui de UFN TV. Estão conosco o Matheus de Camargo, que é gestor do ambiente de inovação aqui da Universidade Franciscana, o Lissandro Dornelles Dallanora, que é coordenador de inovação da UFN, o presidente da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, Arthur Gibbon, e também o coordenador da incubadora tecnológica da ISPM, o Carlos Eduardo Aranha. Nós falamos bastante já no primeiro bloco sobre essa questão do empreendedorismo. Para quem é empreendedor, para quem está começando um negócio agora e muitas vezes encontra uma dificuldade do tal capital de giro que tanto se fala nos negócios, né? Esse é um momento, até porque nós temos uma queda, né? Uma redução histórica, por exemplo, em questão de juros e tudo mais. É um momento mais adequado daqui a pouco para buscar, ainda que pequeno, um empréstimo bancário para alavancar o negócio? O que vocês teriam a dizer sobre isso? Começo com o presidente da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, o Arthur Gibbon. Ok. Bom, Rogério, essa é uma questão bastante particular, né? Vai depender de cada negócio, né? Eu tenho por mim, a gente tenta orientar o pessoal do meu parque tecnológico, da minha incubadora, de não buscar financiamentos bancários, né, para qualquer momento, em especial para esse momento, porque todo financiamento ele precisa necessariamente ser pago em algum momento, né, e as receitas do momento e do futuro ainda estão bastante incertas, né? Então, mas claro, existem linhas de financiamento interessantes, aí cabe cada negócio poder optar, né, e ver para o seu tamanho, né, as linhas de financiamento existentes. Mas uma coisa que para as startups eu acho que cabe destacar é que a gente está vivendo um momento de muitos editais, né? Muitos editais públicos e também de empresas privadas buscando soluções para o Covid-19. E esses editais ofertam dinheiro, né, de forma com subvenção, ou seja, você não precisa pagar, né? Eles dão uma cota, um dinheiro, né, um percentual daquele edital para você desenvolver um produto, ou desenvolver uma ideia. Então essa tem sido uma boa fonte de financiamento de recursos, em especial para as startups. Sim. Aproveitando o gancho aqui, então, eu vou fazer uma outra colocação aqui. Nessa época que vivemos, especialmente em função da pandemia, muito se fala em que os empreendedores já precisariam ter uma reserva. Isso é uma prática que deveria se ter só neste tempo, ou quando se fala em empreendedorismo, ter um extra, uma reserva, uma gordura, como a gente costuma falar popularmente, é importante em todo o período? Pode ser para o professor Lissandro. Sim. Obrigado, Rogério. Que, na verdade, quando nós falamos em segurança financeira e nós temos uma reserva, isso depende muito do momento em que nós estamos, tanto pessoas físicas quanto empreendedores e suas empresas. Porque nós temos, normalmente, na curva de surgimento e de estabelecimento de uma ideia como negócio, um período que nós demandamos volumes de investimentos e nós não temos ainda a entrada de receitas. Claro que o cenário ideal seria toda e qualquer ação ter um respaldo ou ter recursos guardados para momentos de demanda.
Isso, infelizmente, em ambientes de inovação, em startups, muitas vezes, os recursos são muito escassos. Muitos empreendedores, muitas vezes, têm dupla jornada. Envolvem-se com a sua ideia de negócio, mas têm uma outra atividade profissional para manter aquela ideia em funcionamento e se estabelecendo. Então, é uma situação bem crítica, que nós temos que regular de uma forma efetiva, junto com esses empreendedores, muitas vezes, a questão da tranquilidade para eles superarem este momento. Aqueles negócios que conseguiram fazer uma reserva ou se prepararam de alguma forma mais efetiva em questões financeiras, provavelmente eles terão uma certa tranquilidade para passar por esse momento. Mas não é algo que é fácil de se conseguir. A gente até conversa quando nós temos... quando a gente produz material, reportagem lá no ambiente de inovação, a gente conversa com o Matheus, a gente fala muito em períodos, né, Matheus? Isso que o professor falava, quando a empresa, quando o empreendimento está lá no espaço de inovação, no ambiente de inovação há um certo tempo, ele consegue fazer essa reserva. Mas a situação é diferente para o empreendedor que está começando agora, porque existe um tempo ali para que o negócio comece a dar certo, a sair do papel mesmo. Existe esse tempo, não é mesmo, Matheus? Exatamente. Eu acho que o professor Lissandro colocou muito bem, né? Essa questão dessa criação, dessa reserva, ela varia muito, né? Porque quando a gente está trabalhando com startups aqui, principalmente mais na área de tecnologia, muitas vezes são trabalhos futuros, né, que envolvem esses negócios. Então, você vai estar desenvolvendo, trabalhando agora para receber depois, né? Então, e esse recebimento, muitas vezes, num momento como esse, ele pode ser incerto, né? Então, nós fizemos aqui até, inclusive, um levantamento de linhas de crédito, né, para disponibilizar para os nossos empreendedores e para essas pessoas que a gente possa estar ajudando nesse sentido. Mas, claro, como o Gibon falou, né, a gente sempre busca evitar esse tipo de linha de crédito, de financiamento, por conta do custo e, enfim, isso pode se tornar um passivo daqui a pouco que muitas vezes pode desmanchar o modelo de negócio por conta disso aí. A gente chama sempre aqui o bootstrap, né, que é os recursos próprios para você estar desenvolvendo o seu negócio, sempre como o melhor caminho, né? Mas o cenário, ele varia muito e principalmente esse cenário de incertezas, né, ele é um pouquinho complexo, né, de se controlar e de ser gestão de tudo isso aí nesse momento. E vivendo esse cenário de incerteza, por exemplo, Matheus, quando a gente encontra uma série de dificuldades, eu acredito que não são uma nem duas situações, não só para o Matheus, mas para todos que estão aqui conosco na tela. Há aquele empreendedor que daqui a pouco pensa, é a hora, quem sabe, de eu desistir, é a hora de eu parar e tudo mais. Este momento de crise, eu acredito que ele ofereça grandes oportunidades. Basta, é claro, o empreendedor, a pessoa, ela ter exatamente uma ideia e, de certa forma, contar com um pouquinho de sorte também. Mas, fundamentalmente, eu gostaria de saber do Aranha, também do Gibon, do professor Lissandro e também do Matheus, um pouquinho de cada um deles. Não é o momento de desistir, é isso? Deixa eu começar. Essa é uma análise muito particular de cada negócio, tá? Se tu tiver essa capacidade de ter te organizado e ter um recurso que te permita fazer isso, não desiste, porque a gente já viu em outras grandes dificuldades as oportunidades que surgem. Tem outro acesso, né? Tem uma outra questão dos recursos, né, que estão disponíveis, como o Gibon trouxe, dos editais de subvenção para desenvolvimento de novos produtos ou aprimoramento das soluções que já estão colocadas no mercado, né? E aí a parceria com os ambientes de inovação, né, com as nossas incubadoras, ela é muito importante, porque esses recursos muitas vezes entram via universidade para as startups. Então aí também tem uma outra oportunidade. E um terceiro viés que nos permite não desistir. O governo federal, ele liberou, né, alguns via seus bancos parceiros, né, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, recursos para capital de giro, né, com uma taxa de juros aí de 3% ao ano, mas que tem uma dificuldade, sim, de acessar por causa que muitas vezes o pequeno empreendedor ou a startup não tem garantia.
E hoje, né, houve uma remodelação aí de todo o Sistema S, principalmente do Sebrae. Claro que eu não posso falar pelo Sebrae, mas pelo que a gente viu na mídia, onde 50% do recurso nacional do Sebrae foi encaminhado para um fundo de amparo à pequena empresa, à micro e pequena empresa, né, que é o FAMP, justamente para ajudar a suprir essa garantia, né? Então, é muito importante que nós, gestores dos ambientes de inovação, façamos essa conexão também com o sistema, né, com o Sebrae e os outros S's, para ajudar o empreendedor a não desistir, né? Porque recurso hoje, de certa forma, tem. A gente precisa saber a forma de ajudar o empreendedor a acessar esse recurso. Arthur Gibbon. Eu vou começar minha fala no finalzinho da fala do Aranha. A gente sempre escuta que tem recurso, que a gente precisa de bons projetos, né? Então, se você é empreendedor, né, em especial um empreendedor que trabalha com inovação, tem que focar em bons projetos, em projetos disruptivos, projetos que tragam um grande ganho para a sociedade nesse momento. Isso é importante. Então, não dá para fazer mais do mesmo, né? Isso tem que ficar muito claro, né? As pessoas acham que, nós conversamos já aqui nesse programa, empreender não é uma coisa fácil, né? Criar uma startup, tirar uma ideia do papel, colocar ela, fazer ela virar um negócio, um produto, né? Ir para o mercado e conseguir vencer é realmente uma luta grande. Não é para qualquer um, precisa ter muita persistência, né? E também muita flexibilidade para se adaptar com momentos como esse, né? Mas, enfim, acho que eu diria assim, e não sei qual é o público do nosso programa, acredito que não sejam só startups, né? O público de Santa Maria, né? O comerciante de Santa Maria, então aqui vai o meu recado para todo mundo, né? É preciso pensar que essa pandemia passa, né? Ela vai passar, outras já tiveram, ela vai passar. A gente precisa se preparar nesse momento para o futuro que vem aí, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento, daqui a pouco eu estou com a porta fechada, para remodelar meus processos, para tirar minha gordura, para ver o que eu preciso para a nova retomada quando isso acontecer. E tem que ser muito racional, não dá para se apaixonar pelo negócio. Você tem que chegar no momento e dizer, olha, se não dá mais, o melhor é que feche de uma vez, para que você não leve o seu patrimônio pessoal, da sua família, né, a ter um grande problema aí, né, ter que colocar o seu dinheiro pessoal num negócio que não dá mais certo. Então tem que ser muito racional, ouvir o mercado, ouvir as pessoas, ouvir os mentores. Vocês têm ótimos gestores de ambientes aí em Santa Maria, né? Temos aqui 2 deles, né? E também tem o pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, enfim. Tem um mercado muito consistente em Santa Maria, né? Mercado econômico, né? Então é hora de ouvir os mentores, de ouvir os mais experientes também, né? E saber que essa pandemia passa, né? E trabalhar com racionalidade, pensar no futuro e se programar para ele. Sim. Se me Matheus, permite complementar, bom, uma das questões que a gente preza aqui, né, é que o empreendedor ele precisa ter muito bem, né, a linha tênue entre a teimosia e a persistência e a resiliência, né? Então esse é o momento da gente testar isso aí realmente na prática, para realmente saber esse negócio aqui realmente para agora nesse momento não tem como dar continuidade, ou ao contrário, não, esse momento é o momento de investir todos os esforços, sejam eles financeiros ou intelectuais, para estar alavancando então o modelo de negócio. Então esse é a rotina do empreendedor, é passar por tudo isso aí. Contextualizando um pouco o que os colegas falaram e foram bem efetivos nas colocações, na verdade é algo muito particular de cada empreendedor e de cada negócio. Escolher o momento de continuar os esforços ou desistir daquele modelo de negócio. Eu acredito que aqui nós temos que deixar claro que muitas vezes o empreendedor ele não pode desistir de empreender, mas talvez ele precise desistir daquela ideia de negócio ou daquele modelo de negócio naquele momento atual. E o que nós estamos vivendo, alguns modelos de negócios vão ter que se reinventar. O empreendedor ele vai continuar sendo empreendedor e ele vai ter uma efetividade muito grande se ele souber escutar o mercado. O que o Aranha, o Gibbon e o Matheus falaram, né, levam exatamente a esse encaminhamento. O empreendedor, muito mais do que fazer as atividades diárias do seu negócio, ele tem que ter uma capacidade de ter o feeling do que o mercado está exigindo dele e de que forma ele vai entregar um valor diferenciado para os seus clientes.
Perfeito, perfeito. Essa é a vantagem, deixa eu só fazer um adendo rápido, essa é a vantagem da micro e pequena empresa e da startup, né? Ela não tem grandes processos que ela precisa definir, validar com o diretor-presidente, com o diretor executivo, com o diretor superintendente, com o gerente, com o coordenador. A startup ou o micro e pequeno negócio, ela tem a facilidade de estar muito próximo do seu cliente. E quando o Lissandro fala de estar próximo do mercado, acho que é isso que ele quer dizer, né? Ele tem que estar escutando a necessidade do cliente e mantendo ou não o seu negócio de acordo com aquilo que o seu cliente precisa, né? Essa pode ser um grande diferencial hoje em ele continuar ou não aberto, né? Se ele continuar atendendo a necessidade do seu cliente, independente da cadeia produtiva, ele tende a permanecer entregando valor e, por consequência, ficando aberto. Perfeito. Eu acho que o nosso tempo já tá quase se encaminhando para o final, Jareta. Temos mais um tempo ainda, em torno de 5 minutos ainda. Perfeito. Eu acho que é importante a gente tocar aqui, eu vou provocar o Matheus, a gente tem um edital em aberto, está aberto um edital. Queria que o Matheus trouxesse essas informações para a gente no ambiente de inovação da Universidade Franciscana, quem pode participar, até quando, como que faz, Matheus? Isso, exatamente. Então, na verdade, nós estávamos com o edital aberto até um período antes da pandemia, né? Mas como a gente, enfim, todo esse cenário entre aspas, nos obrigou a gente repensar também o nosso modelo de seleção aqui, né? Então, a gente acabou prorrogando o prazo de seleção de projetos aqui do nosso edital, o primeiro edital de 2020. Então, até o dia 17 de maio, a gente está recebendo ideias de negócio, né? Muitas delas oriundas da crise, né? Oportunidades que os empreendedores visualizaram na crise, então já está chegando, né, dentro desse modelo, isso é bastante positivo. A comunidade santamariense e região pode participar, né, nosso edital ele não precisa ter vínculo com a instituição, né, nem uma ideia de negócio já consolidada, pode ser somente uma ideia, né. Então a gente está com ele aberto até o dia 17 de maio de 2020 agora para a seleção de novos projetos. As informações todas lá no site ufn.edu.br. Isso, na parte de inovação, do ambiente de inovação, tem todas as informações ali, a descrição do edital, a ficha de inscrição, bastante bem descrito ali. E qualquer dúvida é só entrar em contato conosco aqui pelo e-mail, né, o itec@ufn.edu.br, e a gente vai estar orientando, então, dando devido encaminhamento. Perfeito. Jareta, vamos fazer aquele jogo rápido para fechar? O que você acha? Correto, isso mesmo. A pergunta que eu deixo para eles aqui, para a gente encerrar com uma espécie de mensagem final, então, para todos os nossos participantes, é aquela velha história, né? Nem sempre são os mais fortes e nem sempre os mais inteligentes que acabam conseguindo sobreviver, mas sim os mais adaptáveis a uma questão de momento. Se vocês fossem um microempreendedor, uma pessoa que estivesse empreendendo um modelo de negócio agora, neste momento, exatamente agora, tivesse se planejado ao longo de 2019, chegasse para esse momento em 2020, eu quero em torno de 30 a 45 segundos de vocês de forma bem objetiva. O que vocês fariam neste momento? Posso começar? Por favor. Eu buscaria estar mais próximo do meu cliente. O meu cliente, ele está sendo, eu como empreendedor, o meu cliente ele está sendo impactado também, né? Então eu preciso entender quais são as necessidades que ele tem nesse novo normal, vamos chamar assim, né? Para poder adequar minha proposta de valor para ele. Eu preciso saber o que ele precisa, como é que ele passa a comprar, tudo isso dentro do contexto do que a gente está vivendo, né? De não poder sair de casa, né? De ter restrições, de ter recurso limitado. Então, assim, o recado que eu deixo, se eu estivesse empreendendo nesse momento, eu vou aproveitar para entender qual é a dor real do meu cliente nesse novo normal, para adequar minha proposta de valor e poder, quem sabe, estar satisfazendo ele e mantendo o meu negócio funcionando. Na sequência, e eu vou pegar aí a fala do Aranha, além disso, que acho que é importante, que seria o vetor 1, né? Entender o meu mercado, estar próximo do meu cliente, eu ia optar por estar próximo de um ambiente de inovação. Boa. Estar no ambiente de inovação, e vocês têm ótimos ambientes de inovação aí em Santa Maria, em especial aqui o pessoal da UFN,
estar dentro do ambiente de inovação, estar próximo, estar convivendo com o ambiente de inovação, me permite ter toda uma infraestrutura para me ajudar a colocar o meu negócio em pé, operacional, né? Me permite estar próximo de outros empreendedores, de outras startups que podem me ajudar a alavancar o negócio, podem me ajudar a resolver problemas que eu tenho no meu negócio e me ajuda a estar em contato com diversos mercados, né? Nós, dentro da Regimp, estamos sempre conversando, gestores dos ambientes, sempre conversando, sempre dizendo, olha, eu tenho uma startup que pode ajudar nesse problema, levando uma startup para um evento, colocando seu ambiente de inovação, as empresas que estão no seu ambiente de inovação em destaque. Então, além de ajudar a fazer o negócio acontecer, estar dentro de um ambiente de inovação me permite me conectar com outros ambientes, com outras regiões, não só do Rio Grande do Sul, né, do Brasil e do mundo também. Tem muitas oportunidades aí para quem trabalha dentro de um ambiente de inovação. Complementando a fala do Aranha e do Gibon, né, nós temos que ter ideia, se eu me preparei por um ano para desenvolver um negócio, eu tenho uma certa medida do que o mercado estava precisando naquele momento. Então, eu tenho condições de reler o mercado e entregar algo realmente que é a necessidade desse cliente. E eu trabalharia muito forte, talvez, nesse momento, e está muito linkado com a fala do Gibon, é me aproximar e ampliar cada vez mais a minha rede de contatos, a minha network. Porque talvez, nesse momento, o acesso ao conhecimento ou a informações vai ser crucial. Se eu não tenho pernas para desenvolver uma parte do meu negócio, quem pode contribuir para nós juntos crescermos em conjunto? Então, realmente, né, o ambiente de inovação ele tem uma capilaridade que pode conectar diversos empreendimentos. Então, eu não preciso fazer todas as ações. Eu posso me focar em aquilo que é a minha expertise. E vou buscar nos ambientes de inovação, ou na minha rede de contatos, apoio para o desenvolvimento. Responsabilidade muito grande em fechar, né, esse grande grupo aí, mas corroborando, né, com o que todos falaram, se eu tivesse nesse momento, né, seria o momento de buscar ajuda, né, seja ele dentro do ambiente de inovação ou de outras iniciativas. O ambiente o cenário da pandemia ele trouxe, né, a questão da solidariedade muito forte, não somente com quem precisa, pessoas mais, enfim, né, mais necessitadas, mas também com os empreendedores. Então, várias iniciativas se formaram para ajudar quem realmente precisa. Então, essa questão da humildade do empreendedor em saber, bom, cheguei aqui nesse momento, agora eu preciso de ajuda para poder, enfim, de ideias, né, que o ambiente de inovação proporciona isso aí, para conseguir estar buscando. Ficar atrás do balcão ou ficar atrás do computador, batendo cabeça, né, tentando fazer, muitas vezes pode ser que não seja tão positivo nesse momento. Então, o recado, né, que eu queria dar, o meu testemunho, digamos assim, é busquem ajuda, sejam em iniciativas, sejam em ambientes de inovação, né, sejam com seus próprios clientes para estar captando essas demandas deles, para, enfim, estreitar esse relacionamento, seja de qual forma, mas esse é o recado. Ajuda é o que não falta neste momento, principalmente por conta do ambiente de inovação da Universidade Franciscana, que, como o Rogério Kerber já citava ali e pediu as informações ao Matheus de Camargo, está com inscrições abertas até o dia 17 de maio. Rogério Kerber, acho que era isso, né? Eu acho que era isso. Agora está na hora de fazer aquela nossa propaganda aqui, Jareta, dentro desse novo formato, do Universo Acadêmico Entrevista. Neste programa falamos sobre empreendedorismo em tempos de pandemia, mas tem assuntos que virão aí na sequência. Eu já vou dar um spoiler aqui, que é o que a galera está usando agora o termo, né, Jareta? Nos próximos vamos falar também sobre o papel da ciência e da pesquisa em tempos de pandemia, não é mesmo? Tem mais coisa por aí, né? Correto, exatamente. Esse vai ser um dos assuntos dos próximos programas, na próxima semana aqui na programação da UFN TV, no Universo Acadêmico Entrevista. E nós vamos também trazer, Rogério Kerber, dicas sobre como as pessoas podem aí se comportar nesse tempo de pandemia, né? Em relação à questão da psicologia, né? Quais dicas psicólogos trazem para as pessoas neste momento que muitas vezes nos deixa com incerteza, como é o caso dessa questão do empreendedorismo, mas para quem está em casa, né?
cumprindo aí essa questão da quarentena. As pessoas muitas vezes também precisam de dicas. Pessoal, quero agradecer ao Rogério Kerber, que esteve comigo aqui nesta edição do programa Universo Acadêmico Entrevista. Nós falamos sobre empreendedorismo em tempos de pandemia. Estiveram conosco aqui o Matheus de Camargo, gestor do Ambiente de Inovação da Universidade Franciscana, o coordenador de inovação da Universidade Franciscana, professor Lissandro Dornelles da Lanora, o presidente da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, o Arthur Gibon, e também o Carlos Eduardo Aranha, coordenador da incubadora tecnológica da ESPM. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e até uma próxima oportunidade aqui na UFN TV ou também pelas redes sociais. Um grande abraço a todos. Pessoal, você pode acompanhar nosso programa também no YouTube, né? Basta colocar UFN TV lá no YouTube para acompanhar todo o programa Universo Acadêmico Entrevista na íntegra. Um grande abraço a todos e até mais.